E aí, hoje eu vou falar sobre algumas histórias mal-assombradas que aconteceram com algumas pessoas. Algumas envolvendo fantasma e outras não. Outras são apenas pessoas mal-intencionadas que queriam fazer alguma maldade. Então vamos lá. 9. O tabuleiro Ouija bate pra trás. E aí, o meu nome é Petra. E nessa história conta que no colégio, meus amigos e eu estávamos brincando com o tabuleiro Ouija uma noite. Já tínhamos feito isso antes, e nada demais nunca tinha acontecido. Normalmente fazíamos isso para tentar assustar uma a outra, ou para arranjarmos namoradas. Todos nós pensamos que era uma piada. Naquela noite não havia mais ninguém em casa, exceto nós 7, e estávamos todos juntos em volta da mesa. Uma das garotas queria experimentar, ela nunca tinha feito isso antes. Só que dessa vez foi diferente. O conselho soletrou incorretamente algumas das palavras da mesma maneira todas as vezes. Deu respostas que pareciam historicamente corretas para a nossa cidade, coisas que não sabíamos ou com as quais não nos importávamos. Para encurtar a história, o espírito alegou que era um menino de 10 anos que morreu na propriedade em 1980 e foi enterrado lá também em uma sepultura sem identificação. A casa de meus amigos ficava em uma fazenda nos arredores da cidade. Estávamos todos um pouco assustados porque as palavras nunca tinham sido tão detalhadas. No entanto, a gente ainda não acreditava. Presumíamos que um de nós estava tentando assustar os outros. Finalmente, meu amigo perguntou se o espírito poderia fazer algo para provar se ele estava lá conosco. E foi para sim. E em seguida soletrou bater. Então a prancheta parou de se mover. Nós apenas olhamos para ele em silêncio. E então houve um rap na janela do nosso lado. As luzes estavam acesas lá fora e não havia absolutamente ninguém lá fora. Mas nunca tocamos naquele tabuleiro novamente. 8. Mãe evita perigo. Essa história não é de fantasma, mas sim uma coisa da vida real. As coisas mais assustadoras que já aconteceu durante o acampamento. Então eu moro no leste do Oregon e minha mãe mora no oeste do Oregon. Eu fui visitá-la no verão e ela gosta do ar livre, então decidimos fazer a viagem de 1 hora de sua cidade até o litoral. Nós acabamos em um acampamento grátis no topo de uma colina. Nós éramos os únicos campistas lá. Nós relaxamos pelo resto do dia, fizemos comida, etc. Um caminhão cheio de homens sobe o morro e conversa com a minha mãe. E daí não suspeitamos na hora, e eles nos deixaram. Avance para o meio da noite. Eu acordo com minha mãe sentada na tenda. Acordo facilmente, então ouvi seu suspiro e isso me acordou. Assim que ela viu que eu estava acordado, ela colocou a mão em minha boca porque eu estava começando a perguntar o que havia de errado. Então, um silêncio mortal, e de repente você ouve passos bem ao lado da tenda. A pequena aba que cobre o zíper estava até se mexendo. Felizmente, minha mãe tem raciocínio rápido e disse em voz alta: Kenny, pegue a arma. Kenny é meu pai, embora isso não importe. E lembre-se de que ele não estava lá, apenas eu e minha mãe. E todo dia eu agradeço pela minha mãe ter pensado rápido. 7. Memória esquecida. Enquanto crescia, meu quarto era o único que ficava de frente para a rua. Quando eu tinha cerca de 8 ou 9 anos, acordei com meu pai calmamente, mas com firmeza me dizendo para levantar, ir ao banheiro e fechar a porta. Fiquei aborrecido porque estava meio adormecido, mas escutei. Aparentemente eu estava mais cansado do que imaginava, porque me sinto adormecido no chão do banheiro. Na manhã seguinte, perguntei à minha mãe o que aconteceu. Ela parecia confusa. Olhei para o meu pai como se ela fosse louca e perguntei: por que você me acordou? Ele negou ter feito isso. E eu estava ficando frustrado a ponto de chorar, mas acabei desistindo. Avanço rápido para a faculdade e eu estava em um intervalo em casa e decidi perguntar novamente. Eu tinha pensado naquela noite interminentemente por anos e ainda me incomodava. Dessa vez meu pai disse: eu estava me perguntando se você ao menos lembrava disso. Acontece que muitas casas em nosso quarteirão estavam sendo vandalizadas e roubadas anos atrás. Alguém tinha roubado a garagem e estava dentro da casa. Meu quarto estava parcialmente acima da garagem. Meu pai ouviu isso acontecer e silenciosamente me colocou em segurança. A polícia foi chamada, o cara correu e ele nunca foi pego.
E meus pais não queriam que uma criança apavorada em suas mãos por anos. Então eles fingiram que nada de demais tinha acontecido naquele dia. E no final ele estava certo, né? Tinha acontecido alguma coisa, mas os pais só queriam proteger eles, né? Até faz sentido. 6. Uma quebra no estilo laranja mecânica. Mas antes de começar o 6, eu queria falar pra você que se você tá gostando do vídeo, não se inscreve, porque vai me ajudar muito e vai te ajudar também, né? Porque se você tá gostando do vídeo, vai gostar de mais vídeos como esse. Não pra mim, mas pra minha irmã. Seu marido e ela tinham acabado de ter seu primeiro filho alguns meses antes. Meu cunhado estava trabalhando no turno da noite em seu emprego, enquanto minha irmã ficava em casa cuidando do meu sobrinho. Por volta das 2 horas, ela ouviu uma batida forte na porta dos fundos. Ela foi dar uma olhada e viu uma senhora batendo na porta pedindo para minha irmã deixá-la entrar. A senhora disse a minha irmã que seu marido tinha acabado de espancá-la na rua e estava procurando por ela. Minha irmã esteve tão hesitant em deixá-la entrar, pois ela tinha um recém-nascido em casa e ela não queria interferir. Ela disse à senhora que o melhor que ela podia fazer era chamar a polícia. A senhora disse à minha irmã para não chamar a polícia e deixá-la entrar. Foi aí que minha irmã suspeitou. Ela foi pegar seu telefone e ligou para o 190. Quando ela voltou para a porta, a senhora tinha ido embora. A polícia chegou poucos minutos depois e disse à minha irmã que a mesma situação aconteceu algumas ruas abaixo. Aparentemente o casal fazia esse ato para entrar nas casas das pessoas. Tenho certeza de que é muito comum, mas quase aconteceu com minha irmã e meu sobrinho, e isso me assusta um pouco. 5. Alarmes fantasmas. Na casa em que meu pai morava na época, era muito velha, construída no início de 1800. Havia muitas vezes que eu estava sentado na sala de estar e ouvia distintamente os armários abrindo e fechando na cozinha. Éramos apenas eu e meu pai que morávamos na casa, e você podia ver claramente quando a porta do quarto dele estava fechada e ele estava dormindo, mas ainda podia ouvir. Normalmente, meu pai trabalhava no turno da tarde ou da noite. Uma noite, ele trabalhou até às 11. Eu tinha 17 anos na época. Por volta das 8 ou mais, estou sentado em meu quarto jogando e acho que ouço passos vindo da sala de estar, que era ao lado do meu quarto, e presumo que meu pai está em casa mais cedo. Aí voltei a jogar. Eu continuo ouvindo passos, então faço uma pausa no jogo e escuto os passos. Estão vagarosamente andando de um lado para o outro entre a sala de estar e a cozinha, em um ritmo constante. Deitei na cama assustado e realmente contei os passos. Cada vez que dava 15 passos para a sala, dava 15 passos de volta para a cozinha. Desnecessário dizer que não dormi naquela noite. Tive outra situação na casa da minha mãe cerca de 2 anos antes disso. Do nada, meu despertador tocava meia-noite todas as noites. Achei que estava preso e me livrei dele. 2 anos depois, minha mãe ganhou outro despertador novinho em folha para o meu quarto, também quando eu tinha 17 anos. De repente, o alarme dispara meia-noite. Eu não pensei nada sobre isso e desliguei. Aconteceu novamente na noite seguinte, então minha irmã apontou que o antigo despertador também fazia isso. Então verifiquei e certifiquei-me de que nenhum alarme foi definido. Verifiquei novamente às 11h56. Com certeza, 4 minutos depois do meu alarme disparar. Apavorado, joguei fora na noite seguinte. Foi a noite do meu pai para me receber. Meu pai saiu para trabalhar por volta das 2 horas da manhã. E meu amigo trouxe um CD para ouvir música. Meu amigo não sabia o que estava acontecendo nas últimas noites. Então ele estava lá apenas brincando comigo. Então, cerca de 2 minutos depois que meu pai vai embora, ouvimos um despertador vindo do meu quarto. Eu peguei o relógio e então o relógio desligou sozinho. Não sou religioso, mas estou 100% convencido de que isso realmente acontece. Eu acho que mesmo a coisa mais assustadora foi que ele escutou passos, né? O relógio pode ter sido um defeito qualquer. 4. O namorado assustador da mamãe. Cerca de 5 anos atrás, minha mãe começou a namorar um cara que conheceu em um site de namoro. Até essa parte tá tudo bem. Recentemente comecei a namorar a mulher que mais tarde se tornaria minha esposa, e nos conhecemos online. Minha esposa e eu nunca gostamos muito desse cara. Não achamos que ele fosse mal ou algo parecido, apenas um pouco assustador.
Ele era inquieto, mantinha os olhos muito fechados e ocasionalmente dizia coisas estranhas. Mas ela foi chamada para trabalhar. Então esperamos na casa dela. O namorado dela, ele passou as horas inteiras apenas no quarto dela com a porta fechada. Pouco antes do Natal, minha mãe e esse cara começaram a ter algumas dificuldades. Minha esposa e eu estávamos visitando lá nas férias e ela deixou cair todos os seus problemas sobre nós. E nós ouvimos atentamente e dissemos a ela nossas opiniões e sugerimos que ela ficaria melhor sem ele. Ela já tinha se decidido, porém, decidiu terminar com ele na véspera de Natal. Passamos a noite na casa da minha mãe e levantamos cedo e na manhã de Natal fomos visitar meu pai na casa dele. Não planejamos passar a noite na casa do meu pai, mas ficamos presos na neve, o que foi uma boa surpresa de Natal. No dia seguinte, assim que pudemos passar pela neve, minha esposa sugeriu que passássemos na casa da minha mãe no caminho, para vermos se ela estava bem. Minha esposa tinha um mau pressentimento sobre o ex-namorado da minha mãe. O carro da minha mãe estava na garagem, mas isso não significa muito, porque ela mora perto o suficiente do trabalho que costuma caminhar, e não nevou na sua cidade. Ela também nunca tranca a porta, o que me deixa louco. Então nós entramos. É quando vemos sangue escorrendo do freezer da geladeira, e estava vazando no chão, e fez uma poça. Minha esposa gritou e eu surtei. Eu esperava ver a cabeça da minha mãe no freezer. Eu nervosamente abri o freezer para encontrar um saco de cerejas congeladas, que tinha sido aberto, amontoado no freezer de modo que caiu na geladeira e no chão e derreteu. É outra que não é assustadora, né? O cara só era estranho. 3. Ela ouviu atrás da parede. 4 anos atrás eu morava em uma casa de fazenda muito grande, que foi convertida em 2 apartamentos. A casa era conhecida como a Casa dos Velhos. Era usado para abrigar meninos com problemas de comportamento, mas foi fechada devido a alguns problemas. Enfim, eu morava com meu namorado e uma filha de 3 anos na época. Meu quarto tinha uma grande lareira fechada com tábuas e pintada. Decidi empurrar minha cama contra ela, um dia enquanto estávamos reorganizando as coisas. Era como uma cabeceira naquela noite. Por volta de 1h da manhã, ouvia uma vozinha dizendo: "Mamãe, mamãe, mamãe". Eu tinha me sentado na cama, mas não ouvi nada. Então alcancei meu namorado para agarrar minha filha e colocá-la em nossa cama. Continuei acariciando e ainda ouvia a voz, mas não conseguia senti-la. Meu namorado acordou e acendeu a lâmpada da cabeceira perguntando: "Que diabos você está fazendo?" Expliquei que a minha filha estava tentando entrar em nossa cama e eu estava estendendo a mão para ela. Não havia ninguém lá. Minha filha estava dormindo profundamente em seu quarto, então veio na noite seguinte. Por volta de 1h da manhã, meu cachorro começou a choramingar na porta. Então meu namorado se levantou para fora. Você conhece aquela sensação na cama, quando alguém se deita ao seu lado? Onde a cama empurra e um talão em suas costas? Eu senti isso, então presumi que meu namorado tivesse voltado para a cama. Eu rolei. Meu namorado não estava na cama e eu senti a cama liberar uma pressão. E quer que estivesse deitado no meu lado, levantou naquele segundo. Mudei minha cama no dia seguinte para o outro lado do quarto. E nunca tive outro incidente nos 2 anos que permaneci naquela casa. 2. Você tem sorte de eu também estar com medo. Estava sentado no meu quarto por volta das 11h30. Ouvi vozes lá embaixo. Presumi que fosse minha mãe. Ouvi subir as escadas para o meu quarto. Chamei-a. Ela não disse nada e desceu as escadas. Desci cerca de meia hora depois e encontrei um pedaço de papel com as palavras: "Você tem sorte de eu também estar com medo." Um monte de coisa tinha sido roubada. Minha mãe, ela ainda não havia chegado em casa de um jantar que estava com suas amigas. Liguei para a polícia e me tranquilizei no banheiro, mas acho que eles saíram quando perceberam que eu ainda estava em casa. Um lembrete do passado. Quando eu tinha cerca de 16 anos, minha família em rápido crescimento finalmente se mudou da casa em que passei toda a minha vida. Como você poderia esperar, passamos muito tempo lembrando com carinho das coisas que costumávamos fazer em casa enquanto empacotávamos tudo. A certa altura, decidi entrar no armário do andar de baixo com uma lanterna e ler, algo que costumava fazer quando era mais jovem para ter um pouco de paz e sossego.
Agora este é um daqueles armários fundos que ficam embaixo da escada. Ele recuou 2,5 metros e em seguida fez uma curva à esquerda para um espaço abaixo, talvez 3 metros de altura. Este espaço era amplamente ocupado por uma montanha de cobertores velhos e bichos de pelúcia. Claro, este é o lugar mais fofo da casa para sentar e ler. Cerca de 1 hora depois, mudo um pouco para ficar confortável e ouço uma voz baixa, lenta, distorcida, dizendo: "Você sempre me fez feliz." Eu virei e bati minha cabeça no teto baixo e praticamente quebrei a porta ao sair. Depois de hiperventilar e explicar para minha família por que não havia cor em meu rosto, voltei para ver o que era. Foi meu ursinho de pelúcia de quando eu tinha 3 ou 4 anos de idade e me apoiei justamente na barriga. E aí ele disse aquelas palavras. Só que quando pressionei seu estômago de novo, nada. Esse pobre urso, com quem eu não brincava desde que era criança, usou seu último suspiro para me fazer feliz. Essa já é mais assustadora, né? Talvez ele tinha um pouco de pilha, né? E a pilha só funcionou uma vez e depois falhou. Bom, o que você acha? Comenta aí embaixo. E se inscreve e ativa o sininho para você receber mais vídeos como esse. Então até o próximo vídeo e fui!